Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao canal Valtão Mengão. Um momento, hein? Não saia daí que eu volto já, após apresentar o vídeo dos meus parceiros. Aguarde. Vejam a seguir algumas das especialidades da Serralheria Antares, que são especialistas em motores automáticos. Vejam nas figuras e depois não esqueçam de visitar, como eu já pedi, a Serralheria Antares. Vocês não irão se arrepender, tenha certeza, porque o serviço é de alta qualidade. Flamengo! Olá, meus amigos, bom dia numa segunda-feira com um bonito sol aqui em Santos. E para a alegria nossa do nosso Flamengo, que ganhamos um campeonato, é claro que não corresponde exatamente ao que nós precisávamos durante o ano, devido a uma série de desastres cometidos pela nossa diretoria, contratações de técnicos que não funcionaram, que não entendem o que era o DNA do Flamengo, mas, enfim, graças a Deus, graças ao nosso padroeiro, São Judas Tadeu, a diretoria escutou um monte de gente aí que apelava para a mudança do técnico anterior, que eu não quero nem mencionar o nome dele, que não me interessa, que vive a vida dele para lá, e trouxemos para cima o Felipe Luiz, uma graça que para mim foi uma das melhores contratações do ano. Um garoto, eu falo garoto com todo respeito, porque eu tenho 87 anos, ele é um menino perto de mim, mas de uma capacidade, de uma vontade, e interesse pelo futebol, né? Estudioso que ele é. Ontem a entrevista dele deu uma lição de 10-0 em todos os últimos técnicos que passaram pelo Flamengo. É um rapaz que explica, não foge das entrevistas, não foge das perguntas, não cria palavras difíceis para o torcedor entender e dá em detalhes o porquê de suas atitudes. Embora ele não teria muitas coisas, ele não é obrigado a ficar explicando, né? A tática e a técnica que ele usa, os estudos dele, é uma coisa que ele poderia guardar para ele, mas não, ele explica o porquê. Ele perde horas e horas estudando cada jogo. Ele não é um técnico que mantém aquele padrão fixo de jogar e que os jogadores têm de se ficarem enquadrados naquela vontade, naquela maneira dele jogar, maneira única. Nós vimos antes, substituía, tirava um lateral direito, punha outro lateral direito, tirava o centroavante, punha outro centroavante. O Felipe Luiz não. Ele não é que ele inventa, ele, de acordo com a tática do técnico adversário, ele cria as substituições que têm um efeito enorme sobre o resultado da partida. Ontem foi absoluto. Quando ele tirou o Gabigol, ele não ficou preocupado em tirar o Gabigol, não, que é considerada a estrela do time. Tirou o Gabigol, né? Tirou o Gabigol e colocou quem? Colocou o Bruno Henrique. A gente estava todo mundo pensando que ele fosse tirar o Michael para colocar o Bruno Henrique, não, ele tirou o Gabigol. Tirou o Gabigol, colocou o Bruno Henrique e manteve o Michael no time. Então, ele fez as substituições certinhas, arrumadinha. Quando ele pegou e pôs tirou o de Arrascaeta, depois o Fabrício Bruno, ele acabou com o ataque do Atlético. Ele acabou com o Atlético, ele não manteve, ele não ficou numa retranca, ele reforçou a defesa, mas manteve o ataque.
Eu contei ontem, pode ser que esteja errado, 10 chutes que o goleiro, desses 10 chutes, uns 8 o goleiro pegou, aquele goleiro do Atlético Mineiro, fez milagre, fez milagre. Ontem o jogo, não existe um C, mas se fosse dar uma lógica pelo que aconteceu, pelo volume de jogo, deveria ser uns 8-2, 8-3, 7-3, por aí. Porque o Flamengo teve comentaristas que falaram que o Clube Atlético Mineiro dominou o Flamengo. Não dominou nada, não tomou conta de nada, ele não conseguiu fazer nada. Entendeu? Teve umas 2 bolas que o Rossi pegou, uma foi um erro, que o Rossi chutou uma bola e se atrapalharam ali na defesa, quase que toma o gol. Mas do resto o Flamengo pegava, além de jogar, marcar bem e desarmar, também atacava bastante. Então, foi um resultado justo, honesto, mereceu o Flamengo ganhar, não foi favor nenhum, não teve nenhum favor, não teve nenhum perigo de perder, porque em momento algum o Atlético parecia que iria fazer os 2 gols para levar para os pênaltis ou fazer 3 para ser campeão. O Flamengo não deixou. O Flamengo foi impecável ontem, e mais impecável ainda foi o procedimento, o modo de conduzir a equipe do Felipe Luiz. Ele é um cara que tem coragem, não se preocupa com mexer com os medalhões, ele tem a turma não nas mãos, mas o pessoal aceitou bem ele, né? E não tinha como não aceitar, porque ele é estudioso, ele cria momentos difíceis para o adversário de acordo com o que o adversário tenta prejudicar o Flamengo. Então é o técnico do Flamengo. O que eu bato aqui na madeira é que eu não sei, agora o mês que vem tem as eleições, eu não sei, não entendo, não acompanho esse negócio de eleição, porque eu moro aqui em Santos, as eleições são lá no Rio, e eu não sou repórter, não sou jornalista que tenho acesso ao Ninho do Urubu na Gávea para conversar com a diretoria, para conversar com o pessoal, para saber como é que está o andamento das eleições. Mas seja lá quem for, eu penso, seja lá quem for o novo presidente, eu bato aqui na madeira que ele consiga manter o Felipe Luiz. É claro, é um menino que está no começo, se eu não me engano são 9 jogos, poxa, ele no Flamengo, ele já foi campeão pelo Sub-17, subiu para o Sub-20, foi campeão e campeão mundial, e agora ganhou a Copa do Brasil. Não é nada, são 93 milhões que o Flamengo garantiu para o Caixa. E o que é mais importante, não é somente a vitória, A vitória é importantíssima, não tem nem, deixa a gente assim, com a boca aberta durante o dia todo e durante o mês todo. Mas não é só isso, é o modo que o Flamengo vem jogando. A alegria que dá na gente de assistir um jogo do Flamengo, coisa que a gente já vinha melindrado, a gente sentava na frente da televisão para assistir um jogo e não sabia o que ia acontecer, porque ficava com medo do começo ao fim, que o Flamengo estava perigando de não vencer a partida. Agora não. Agora a gente sabe que pelo menos tem garra, tem vontade, tem técnica, né? Os jogadores lutam, né? Ontem muitos cansados, mas lutando e obedecendo taticamente tudo aquilo que o Felipe Luiz pede. Por quê? Porque tem respeito. Porque eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu era responsável por obra, que na faculdade me ensinaram uma coisa que era muito importante. O peão, a modo de falar, né? Em obra chamavam-se peão. Então, no modo geral, todos aqueles que são subordinados, eles só obedecem quando eles percebem que aquele que é o comandante entende do que está ordenando. Entende? Se todo aquele que tem um chefe, ele respeita muito o chefe por uma razão, por ele ter conhecimento muito maior do que aquele que é comandado. Aí não tem problema. A mesma coisa o Felipe Luiz. O jogador sabe que ele foi um jogador, foi colega, foi companheiro
durante muito tempo, mas também sabe que ele é um técnico que não fica imaginando, talvez vai dar certo ou não vai dar certo. Ele estuda o momento certo, as substituições certas, na hora certa, e às vezes a gente que está assistindo o jogo pensa que vai dar errado, mas a gente não sabe o que ele está pensando, o que ele estudou, e dá certo. Teve 2 pontos feios ontem, para mim feio. Vamos falar um pouco eu não sei quantos já falaram e também eu não fico baseando aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, em relação daquilo que eu leio de outros youtubers, outros repórteres, outros jornalistas. Eu acho o seguinte, na verdade nem acho, porque eu não fiz faculdade de sociologia. O meu pensamento, na certeza, é o seguinte: foi muito infeliz o Gabigol. Ontem o Gabigol mostrou que é um marrento, que tem uma dor de cotovelo, que esperou o momento errado para fazer declarações vingativas, né? Demonstrou que eu não posso discutir o caráter dele, porque eu não conheço ele, não posso discutir o caráter dele no dia a dia, porque eu não conheço o Gabigol, eu conheço o Gabigol de vê-lo jogar pelo Flamengo. Não tem nem por onde que eu sou, como flamenguista, eu sou agradecido tudo aquilo que ele fez pelo Flamengo. É claro, ele teve, de 2019, ele entrou, ele foi muito importante, ele foi importante também agora nos 2 gols que ele fez no primeiro jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Nós somos agradecidos imensamente tudo que ele fez, tudo que ele fez pelo Flamengo. Merecia ter uma placa lá no Flamengo pelo que ele fez dentro do Flamengo. Mas ontem ele parece que quis denegrir tudo aquilo que ele fez com uma declaração horrível, que ele, no momento que não era propício para isso. Quando, é claro, o repórter fez a parte dele. Quando o repórter fez a pergunta que para ele sobre se o fico ou não fico, ele, no meu pensamento, ele deveria ter dito ao repórter: olha, agora é um momento que nós estamos comemorando que fomos campeão, ganhamos a Copa do Brasil. Outra hora eu dou uma outra entrevista até para você, especial, para dizer tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que vai acontecer. Por enquanto vamos festejar, mas não. Ele quis jogar fora tudo aquilo, toda aquela mágoa que ele tinha internamente, e ao mesmo tempo aproveitar para ser o flash da noite, ou da tarde, que seja. Por quê? Porque como ele tinha sido substituído pelo Felipe Luiz, ele não ia aparecer mais do que deveria, porque ele foi substituído porque ele não estava jogando bem, acabou o papo. E o Felipe Luiz não quis saber, é amigo dele fora do campo. Dentro do campo ele é um jogador. E ele, na substituição, ele se viu meio apagado, porque não ia aparecer mais. Não ia aparecer, ele ia ser mais um jogador. Então, ele resolveu desabafar no momento errado. Foi infeliz, o Gabigol. Infelizmente, você foi muito infeliz nas suas declarações. Eu acho que não era o momento, era um momento de festa, um momento de alegria. Você deveria realmente comemorar com seus amigos pela Copa. Como você falou que agora o momento é só alegria, só quer se divertir, se eu sou a diretoria, se essa diretoria tiver um pingo de responsabilidade, não é mandar embora o Gabigol, porque o Gabigol já deu uma declaração que não é mais do Flamengo, que ele é do Cruzeiro. Eu faria uma coisa diferente. Olha, Gabigol, se você quiser já se apresentar lá para o Cruzeiro, pode ir, vai para lá. Agora, eu não colocaria mais esse final de Campeonato Brasileiro, eu não colocaria mais o Gabigol para jogar. Contudo, já digo, com tudo aquilo que ele fez, nós somos agradecidos. Mas pelas declarações que ele deu ontem, no momento errado, se eu sou técnico, se eu sou diretor de futebol, falo: olha, Gabigol, a partir de hoje, se você quiser, você está livre, você pode entrar de férias, você pode ir para o Cruzeiro, você faz o que você quiser. Só que nós não vamos colocar mais você para jogar, porque você não é mais jogador do Flamengo, você deu uma declaração que você não está interessado mais aqui. Então, como que nós vamos colocar você para jogar se a tua cabeça está lá no Cruzeiro? Isso é meu pensamento. Do restante, foi muito infeliz. A outra marca negativa
que nós vimos, com todo o respeito que eu tenho ao Clube Atlético Mineiro, mas a torcida ajuda de um modo muito errado, não soube perder. Aquela jogar um monte de coisa em cima do goleiro, jogar bomba em cima do goleiro, usar o laser para atrapalhar o goleiro, isso aí tudo é prova de quem não sabe perder. E no esporte, nós precisamos ter a integridade de entender que nós podemos vencer e nós também podemos ser derrotados. Mas nós precisamos ter um comportamento íntegro, tanto na vitória como na derrota. Mas eles não souberam fazer isso, paciência, porque eu sei, já existe uma mágoa desde 1980, mas esse rancor num mundo onde nós vivemos com tanta violência, com tanta maldade, é momento de entender, de compreender que nós precisamos ter um pouco mais de paciência com a vida, né? Entender que nem todos os dias são as vitórias, às vezes vem as derrotas, e nós precisamos ter uma moral suficiente, preparada, para entender que nós conhecemos o caráter de uma pessoa não é na vitória, nós conhecemos o caráter da pessoa na derrota, no seu comportamento, na sua aceitação. Mas enfim, isso aí é aquilo que eu penso, mas eu não sou dono do mundo, não sou dono da verdade, eu não vou poder corrigir o mundo, porque aquele que há mais de 2000 anos tentou arrumar, que chamava-se Jesus Cristo, não conseguiu. Hoje continua a mesma coisa, a mesma violência. Mas nós vamos aqui, sempre, todos os dias, em nossa espécie, pedir que o mundo melhore, que a violência termine, que esse futebol passe a ser um futebol beleza, de alegria, né? Porque as famílias possam ficar assistindo o jogo, indo aos estádios com tranquilidade. Mas hoje é intranquilo. Um pai, se eu tivesse um filho menor, eu jamais iria no estádio com meu filho, porque é perigoso. Ontem nós vimos aquela violência sem necessidade. Não havia essa necessidade disso, porque no campo, entre os 22 jogadores, estava tendo um futebol disputado, um bonito jogo ontem, foi um bonito jogo de ver, bem disputado, sem as violências naturais do futebol, porque acontece. Tanto que no primeiro tempo, o zagueiro do Clube Atlético Mineiro deveria ter sido expulso pela falta que fez no de Arrascaeta. Era uma falta que, o que diz a regra? A regra diz que quando é o último homem em direção ao gol, e ele era o último homem, não tinha mais ninguém. Então ele foi na verdade impedido, quase que agarrado, quase que puxaram pelo pescoço, pela cintura, jogaram ele no chão, era para cartão vermelho. Então o árbitro errou. Mas qual é o árbitro que não erra hoje em dia? Né? Os árbitros continuam errando, não existe uma punição, e quem sempre sai prejudicado são os times. Não tem jeito, né? É claro que isso aí vai ser muito difícil de consertar, porque eu já vejo isso há muitos anos não acontece nada. Mas não é hora da gente ficar se lamentando pelo árbitro. O árbitro que vive a vida dele, o que interessa para nós é isso aqui, ó. Gente, nós, Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. E nós vamos disputar depois, no fim do ano, no ano que vem, vamos disputar a Supercopa também com quem for o campeão brasileiro. E se estava tudo perdido, pelo menos arrumamos um pouco a casa. É um campeonato que nós precisávamos ganhar, né? Era quase que obrigação, e esse menino aí, o Felipe Luiz, que Deus abençoe ele, que dê muita luz para ele, que ele continue com essa vontade de não somente de ser treinador, como ele falou que gosta de ser treinador, mas que ele continue sendo iluminado e que tenha vontade de continuar estudando futebol e que tenha essa competência, que com certeza irá se tornar um grande técnico no futebol brasileiro. E olha lá, hein? Veja lá, esse menino aí, nessa continuação, nessa continuidade de interesse que ele tem pelo futebol, eu não duvido muito se ele amanhã depois não for aparecer algum time de futebol do lado da Europa interessado nele, porque ele, além de falar alguns idiomas, ele tem competência, ele tem conhecimento lá, todo mundo conhece ele. Ele não é dos técnicos brasileiros atualmente, é o que é mais conhecido no estrangeiro, é ele. E, mais uma vez, abraço a todos os torcedores do Flamengo, né? Essa mais de 48 milhões que tem agora de torcedor, que possam sorrir, possam festejar, e deixa a torcida lá
com a raiva deles, é problema deles. Deixa o Gabigol ir embora para o Cruzeiro, que seja feliz e que a gente possa ter uma grande continuidade nesse Flamengo, que a diretoria tenha a cabeça de continuar com o Felipe Luiz e que ele sente e converse e vê aquele que quer ficar, aquele que está interessado em jogar no Flamengo que fique, aquele que não estiver mais interessado, que vá com Deus. Né? Aproveitar que eles estão lesionados, que façam suas cirurgias, que sejam abençoados também no seu retorno e que a gente continue sendo esse Flamengo que só dá alegria para nós. Certo? E a todos vocês, saudações rubro-negro. E olha lá, hein? Eu já tinha avisado, isso aqui é Flamengo. E nós estamos numa boa, né? E vamos lutar agora no Brasileiro, vamos parar o Brasileiro entrar de férias, não, vamos jogar direito, vamos, mesmo que nós já estejamos classificados para a Libertadores do ano que vem, vamos conseguir mostrar ainda que nós estamos lutando e vamos ficar lá pelo terceiro, quarto lugar, está muito bom para nós, tá? Felipe Luiz, felicidade para você, continue sendo esse rapaz íntegro, honesto, né? Estudioso, sem medo de fazer suas declarações e nas suas coletivas continue sendo esse técnico transparente que entra de cara para responder a todos os jornalistas. Um abraço a todos e mais uma vez, isso aqui é Flamengo, hein? Um abraço.